Boa noite, queridos, graça e paz. Podeis assentar. Nos permitir que o Espírito Santo nos ministre, nos ensine. O grande paradoxal do Evangelho é entendermos entre o que Jesus fez, presta atenção. O paradoxo da vida cristã é entender o que Jesus fez e o que Ele está fazendo. É entender aonde estamos e para onde estamos indo. Escute, presta atenção. O cristianismo não é apenas o que Jesus está fazendo. Ele só está fazendo, e aí que entra a complexidade e o paradoxo. O que Jesus está fazendo é o que Ele já fez. O que Ele está realizando em nós é o que já aconteceu. Tá, pastor? Se já aconteceu, por que ainda está acontecendo? Se Ele já fez, por que Ele está fazendo? Presta atenção. Diga comigo: posição e condição. Diga: posição e condição. O que eu acabei de falar está dentro de posição e condição. Tudo o que Jesus fez é a nossa posição. O que é a nossa posição? É o lugar onde nós estamos nele. Por exemplo, não é o texto-chave, nós já vamos começar a ler a Bíblia. Quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele, Efésios 2:6, quando a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, isso é a nossa posição em Cristo. Quando a Bíblia diz que Ele nos curou, isso é a nossa posição. Posição está ligado àquilo que Jesus fez, aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Ok? Posição e condição. Posição é aquilo que Ele fez no mundo espiritual. Isso é uma realidade? Sim. Porém, existe a questão da condição. A condição é aquilo que eu estou vivendo. A posição é o lugar onde estou. É a realidade dos fatos na dimensão espiritual, nas regiões celestes. Deixa eu repetir. A nossa posição é as verdades, é as realidades nas regiões celestiais. Curados, libertos, salvos. Amém? Isso fala de posição. Pastor, isso Deus está fazendo? Não, isso já fez. É posição. E o que é a nossa condição? É a maneira como nós vivemos. A condição está ligada ao mundo físico. A posição está ligada ao mundo espiritual. Isso não significa que nós não deveríamos viver. Isso não significa que a nossa condição não deveria ser a nossa posição. Na verdade, a nossa condição deveria ser reflexo da nossa posição. No mundo espiritual, em Cristo, eu não vou ser, eu sou. Eu não vou estar, eu estou. Ele não vai fazer, já fez. Eu não terei, eu tenho. Porém, na posição, no mundo físico, nem sempre estamos vivendo a realidade do mundo espiritual. Deixa eu te mostrar isso com textos. Vamos lá, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Deixa eu te mostrar primeiro um versículo que fala da nossa posição nas regiões celestes, nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Deixa eu te mostrar isso. Acharam? Colossenses capítulo 2, versículo 10 diz assim: também nele quem? Jesus. Estais, preste atenção, não estareis, também nele estais aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoado vem do quê?
perfeição. Também nele estáis, tempo presente, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Esse versículo está mostrando o que? Condição ou posição? Posição. Ele está falando daquilo que nós somos nas regiões celestiais, das realidades da nossa posição espiritual. Agora, deixa eu te mostrar um versículo que fala de posição. 1 João capítulo 1, versículo 10. Vai lá para frente. Lá para frente. 1 João capítulo 1, versículo 10. Eu quero que você entenda essa realidade, irmãos. O que o Espírito Santo está fazendo em você? Ele está fazendo em você aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Existe, deixa eu tentar falar isso da melhor maneira. Existe um você terminado nas regiões celestiais. Existe uma obra concretizada. 1 João capítulo 1, versículo 10. Acharam? Sim ou não? Amém? Diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas peraí, nós acabamos de ler em Colossenses 2,10 que nós fomos aperfeiçoados. Quem está vivendo em perfeição está vivendo em pecado. Mas aqui João não está falando da posição, João está falando da condição. Ou seja, espiritualmente eu sou perfeito. É que na nossa cabeça, irmãos, quando a gente ouve falar a palavra perfeito, a gente cria uma imagem, mas a palavra perfeito é alguém que é completo e não tem falta de nada. Isso é ser perfeito. Preste atenção. Se Paulo está falando que nós somos perfeitos, João está dizendo que se dissermos que não temos cometido pecado, pastor, mas nós somos perfeitos ou temos cometido pecado? Nós temos uma posição, vivemos numa condição. Dá para entender isso? Existe o fato de nós sermos e o fato de nós estarmos nos tornando, ou de nós estar nos tornando. Mas pastor, como é que eu sou e estou me tornando? Regiões celestiais e as regiões físicas. Vá comigo para Efésios. Volte um pouquinho aí. Volte comigo, vá comigo para Efésios. Deixa eu te mostrar isso de uma forma ainda mais abrangente. Abriu Efésios capítulo 1. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você lê, a partir de hoje nunca mais você vai ver Efésios de uma forma normal. Se você, Efésios são 6 capítulos. Se você não sabe, fica sabendo. Se você não lembrava, lembre-se. Efésios são 6 capítulos. 6 capítulos, presta atenção, 6 capítulos literais, ou literalmente separados em 3, ou separado em 2. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é uma coisa. Do capítulo 4 ao capítulo 6 é outra coisa. A carta aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, só fala da nossa posição em Cristo. Lá não tem para você fazer nada. Lá não está dizendo para você fazer nada. Lá só está dizendo que você é, que você está, que você foi. Deixa eu te mostrar, capítulo 1, vamos lá. Deixa eu te mostrar isso. Olha, por exemplo, o versículo 3 do capítulo 1. Por exemplo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Isso está falando do que? Da minha posição. Você tem que lembrar o que é posição e o que é condição. Posição é aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Condição é aquilo que eu estou vivendo no mundo físico. Então, quando você vê o versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Eu não vou ser abençoado, eu já fui. Quando você olha para o versículo 4, diz assim: assim nos escolheu nele, quando?
antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Você está vendo? Você escolheu nele quando? Antes não foi na barriga da sua mãe. O acontecimento foi antes disso. Para sermos santos. Quando Ele me escolheu lá, Ele já determinou que eu seria santo. Essa é a minha condição no mundo espiritual. Então, versículo 7. No qual temos a redenção. Não teremos. Temos a redenção. Vai para o capítulo 2. Não dá para a gente ficar lendo versículo por versículo. Capítulo 2. Olha o que é que diz o versículo 1 do capítulo 2. Eu disse que do capítulo 1 ao capítulo 3 é posição. Do capítulo 4 ao 6 é condição. Eu vou te mostrar isso. O 2 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha o que diz o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez nos assentar nos lugares celestiais. Nos fez, ao tempo passado Ele fez, está feito. É lá que você está, em Cristo. Eu tenho uma posição. Em Cristo você tem uma posição. Em Cristo nós temos uma posição. Irmãos, isso que eu estou falando para você é poderoso. Isso é poderoso. Olha o versículo 10. Escute, aqui não está falando de nada para você fazer. Aqui, até o capítulo 3 está falando só do que Ele fez. Por quê? O que Ele fez nos dá uma posição. Vamos lá. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ele já preparou para que nós andássemos nela. Nós estamos andando por uma rua, irmãos, que Ele já fez. Nós estamos andando por um lugar que Ele já fez. Essa é a nossa posição. Deixa eu ver o que mais. Pega aí o versículo 22 do capítulo 2. No qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui, o versículo 22, presta atenção. Versículo 22, aí muda para o capítulo 3. Vamos lá. É que eu estou pegando aleatoriamente os versículos só para te mostrar a nossa posição, tá? Não estou olhando versículo por versículo. Mas vamos olhar agora o capítulo 3. Olha o versículo 11, por exemplo. 11, 12. 3, 11 e 12. Segundo o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pela qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Agora, olha o versículo 21, que é o último versículo do capítulo 3. Vamos olhar como é que termina o versículo 21. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Presta atenção, esse amém aí é muito importante. Por que Paulo está falando um amém no meio de uma carta? Ou, encerrando o capítulo 3, Paulo está dizendo amém. Vou mudar de assunto. Paulo está dizendo, parafraseando, ele está dizendo amém. Vamos falar sobre outra coisa? Tipo assim, do capítulo 1 ao capítulo 3 eu falei da sua posição, de tudo aquilo que você não fez, mas que Ele fez por você. De tudo aquilo que é a sua posição nas regiões celestiais. Agora, do capítulo 4 ao capítulo 6, ele não fala mais de posição. Ele fala do quê? Da condição. Então entenda, na posição eu não faço nada. Ele fez tudo. Na condição, eu respondo ao que Ele fez. Você quer ver? Olha como é que começa o capítulo 4. Veja como é que começa o capítulo 4. 4:1. Veja só. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis. Agora você começa a fazer alguma coisa. Que andeis de modo digno da vossa vocação.
posição que foste. Paulo está dizendo, vamos gente, ande. Até o 3 eu não fazia nada, ele fez tudo. Essa é a minha posição. No capítulo 4 ele está falando assim, responda a sua posição. Comece a responder ao que está feito no mundo espiritual. Isso fala do quê? Andai. Andai. Você está andando para onde? Eu não estou andando, nós não devemos andar para que algo aconteça. Nós estamos andando para o lugar onde já aconteceu. Nós não estamos andando para sermos curados. Nós estamos andando para o lugar onde nós já fomos curados. Nós não estamos andando para o lugar onde Ele faz. Nós estamos andando para o lugar onde Ele fez. Olha o que aqui diz o versículo 3. Olha o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar. Escute, até o capítulo 3 você não andava, você não se esforçava, você não fazia nada. Por quê? Porque lá está falando do que Jesus fez, não do que você tem que fazer. Mas do capítulo 4 ao 6, agora ele está falando a sua parte. A parte que cabia a ele, ele fez. Agora tem a parte que cabe a você. De responder ao que ele fez. O que é que eu preciso entender? Eu tenho uma posição. E eu tenho uma condição. Mas eu preciso entender que a minha condição não é para que ele faça. A minha condição é para que eu entre na minha posição, no qual ele já fez. Já está feito. A obra, escute, tetelestai. A obra foi concluída. A obra foi terminada. Você está indo para onde? Eu estou indo para um lugar. Eu estou me tornando o que nele eu já sou. Eu estou caminhando em direção ao que ele já fez. Então Deus não está fazendo. Em Jesus a obra foi concretizada. Nos deu uma posição de sermos salvos, de sermos libertos, de sermos abençoados, de sermos prósperos. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. E a minha condição, a sua condição, a minha, a nossa, pode estar fora da nossa posição. Então, aí você vai encontrar, irmãos, por exemplo, no capítulo 5, eu não fiz todas as anotações. Capítulo 5, eu não fiz as anotações exatas, eu só quero que você entenda que do capítulo 4 ao capítulo 6, tem 3 andais. Andai, ande. Ande no quê? Para que Deus faça? Não, nós não estamos nos movendo para que Deus faça. Ou nós não deveríamos nos mover para que Deus faça. Nós precisamos nos mover em direção ao que Ele já fez. Você está entendendo isso? Não, eu estou fazendo algo para que Deus me abençoe. Não, eu estou andando em direção ao lugar onde Ele já me abençoou. Porque essa é a minha posição. Deixa eu te mostrar. Deixa eu quebrar um conceito aqui. Quando você ouve a palavra ide, você entende o quê? O que é ide, irmão? Vamos. Vai. Isso é o nosso entendimento de ide. Não é o entendimento de Deus. Porque a gente fala que ide é o chamamento, não é isso? Deus nos chamou, não é isso? Foi isso? Ele nos chamou para que vai... Quando é que essa palavra... Eu já ensinei vocês sobre a lei da primeira menção. Lembra disso? Teologicamente, o que é a lei da primeira menção? Quando a palavra é dita pela primeira vez. Vamos ver onde é que acontece o primeiro chamamento? Onde é que acontece o primeiro chamamento? Em Gênesis. Quando o homem peca, Deus chega no jardim e faz o quê? Quando Deus chega no jardim, ele faz o quê? Ele chama o homem. Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ou seja, Deus chama Adão. O chamamento de Adão era para ele fazer alguma coisa ou para voltar para Deus?
Escute, chamado não é para você ir, chamado é para você voltar. Eu não estou te chamando para você ir, eu estou te chamando para você voltar para mim. Quando ele chama Adão, o chamamento, porque o chamado é um chamamento. Ele não está chamando Adão para fazer alguma coisa. Eu estou te chamando para voltar. Aí a Bíblia diz, ele nos chamou das trevas. Chamamento não é para você fazer alguma coisa, primariamente. Chamamento é para você voltar. Primeiro nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com ele. Primeiro nós precisamos achar a nossa posição. Tem gente que a gente desenvolveu teologicamente o entendimento assim, eu aceitei Jesus, tá? Como é que você aceitou Jesus? Você estava morto. Você estava morto no pecado, como é que você aceita quando você está morto? Quando Lázaro estava morto, o que Jesus fez? Quando Lázaro estava morto, Jesus chamou. Então eu não aceitei Jesus, eu só ouvi o chamado e voltei. Não é aceitar, é ouvir e responder. Nascer de novo. Não é que você aceitou, você ouviu. Porque você estava morto. E quando você ouviu a palavra da fé, a palavra salvadora, o evangelho salvífico, você respondeu. Então, ele chama e eu respondo. Foi o que ele falou para Adão. É isso que eu preciso entender, irmãos. Qual é a minha posição? Lázaro estava morto, o salário do pecado é o quê? A morte. Quem está morto ouve alguma coisa? Não. Mas Jesus chamou e ele ouviu e deu resposta. Nós estávamos mortos. Quando a palavra veio, ele nos chamou e você ouviu e aí você respondeu. Não é que você o aceitou, você só respondeu ao chamamento dele. Então, chamamento primário. Nós não estamos sendo chamados para fazer alguma coisa. Nós estamos sendo chamados para voltar. Volte para o seu estado original. Volte para a sua posição. Volte para o lugar onde eu te criei. Volte para o lugar do relacionamento. Volte a andar comigo. Volte a se relacionar. Eu não te chamei para as coisas. Eu criei as coisas para você. Eu preciso entender, irmãos, qual é a minha posição. Nós temos que nos mover a partir da posição. Eu tenho que descobrir, ou melhor, eu tenho que conhecer qual é a minha posição nas regiões celestiais, quem eu sou. Abra comigo, deixa eu te mostrar isso de uma outra forma ainda mais simples. Filipenses capítulo 3. Irmãos, que obra maravilhosa. Que coisa linda que Deus está fazendo em nós. Que coisa tremenda ver a obra do Senhor. Como é que Ele trabalha de uma forma tão simétrica. Existe uma simetria linda, irmãos, no reino. Preste atenção, vamos ler a partir do versículo Filipenses 3, a partir do versículo 12. Há muito tempo atrás nós falamos sobre isso, mas preste atenção no que você está lendo. Não fique religioso não, leia, vá com calma, leia. Diz assim, versículo 12 do capítulo 3. Não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido o quê? O quê? A perfeição. Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa, mas, outra versão diz diferente, mas prossigo para alcançar aquilo, o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei a perfeição ainda, ok? Você entendeu isso? Então vamos lá, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo começa o versículo 12 dizendo que não era o quê? Perfeito, amém? Vocês leram isso comigo? Olha o versículo 15, leia a parte A do versículo 15.
que ele está dizendo? Todos nós o quê? Hã? Ele acabou de dizer que não era. Ele disse lá em cima agorinha: eu não sou perfeito, eu não alcancei. Mas aqui embaixo, no versículo 15, ele diz: e todos nós que somos perfeitos, algumas versões estão dizendo maduro e perfeito é o mesmo significado, são sinônimos, ok? Então, lá em cima ele está dizendo que não é. E quando chega aqui embaixo ele diz: todos, pois, que somos perfeitos. Tá, Paulo, você tem que ajudar a gente, cara, você complica. Você é ou você não é? Você é perfeito ou não é? Se você não entende sobre posição e condição, você entra em crise. Mas se você entende sobre posição e condição, Paulo era perfeito ou não era? Ele era e não era. Espiritualmente, sim. Condicionalmente, estava sendo. Você está entendendo isso? Cara, isso é maravilhoso. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Verso 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse alcançar, irmãos, é alcançar em posição. O que eu devo alcançar é naquilo que Ele já fez. Se eu não tenho entendimento do que eu sou, eu vou tentar ser. Se eu tenho entendimento de quem eu sou, eu não estou buscando ser, eu estou procurando me manifestar. O cristianismo, irmão, não é sobre fazer, é sobre se manifestar. Não é sobre pregar Jesus, é sobre manifestar Jesus. O cristianismo não é sobre uma mensagem pregada, é sobre uma vida, redundante, uma vida vivida. Não é só um discurso de um homem que veio, isso está dentro, mas você começa pregando sobre ele, e no final, as pessoas veem ele em você. É por isso que Cristo em vós, não convosco. Cristo em, preposição primária, conotação de lugar. Cristo, não Cristo convosco, mas Cristo em vós, é a esperança da glória. Você consegue entender isso? Escute, Paulo disse que nós somos, ele disse à igreja de Corinto, se eu não me engano, que nós somos a carta escrita e lida por todos os homens. Nós, você, eu, é para sermos a Bíblia que o mundo lê. O cristianismo, irmãos, é a Bíblia vivida e não a Bíblia pregada. Boa parte do mundo nunca leu a Bíblia, mas pode lê-la, ou deveria lê-la em nós, enxergar isso em nós. Pastor, o que eu faço? Você não faz, você se relaciona, e a vida começa a crescer em você. Aquilo que nós somos começa a se manifestar. No meu relacionamento com Deus, não é um relacionamento, irmãos, de recompensa, entenda isso. É um relacionamento de maturidade. Abra comigo Gálatas capítulo 4, deixa eu te mostrar isso também. Gálatas 4. Nós já vamos encerrar a palavra. Não vamos longe não, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Ah, pastor, Deus está fazendo uma obra na minha vida. Sim, eu entendo, não está errado você falar isso não. Mas a obra que Ele está fazendo já está feita. Ele está fazendo em você, mas nele já está feita. Nas regiões celestiais você já é. O que significa, qual é um dos significados, por exemplo, da confissão? Confessar a palavra. Quando eu confesso que eu sou curado, eu estou confessando uma verdade na minha posição. O que significa confessar a palavra? Significa confessar a minha posição sobre a minha condição. Deu para entender? O que significa confessar a palavra? Significa confessar a minha posição sobre a minha condição. Na minha posição tem doença? Mas eu posso estar doente na minha condição.
Então, quando eu estou confessando a palavra, eu estou confessando quem eu sou nas regiões celestiais, sobre aquilo que eu ainda não me manifestei no mundo físico. Deu para entender, não? Deu para entender? Olha o que é que diz. Gálatas 4, versículo 1. Durante muito tempo nós pregamos isso aqui de uma forma errada. Deixa eu corrigir isso aqui nessa noite. Durante muito tempo pregamos isso aqui de forma errada. O entendimento vai ampliando, irmão. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós. Escute, olhe para mim antes de nós continuarmos lendo. Isso daqui não está falando do teu crescimento. Lembra que a gente pregou, quando você amadurece, aí você pode... Não, isso não tem a ver com você. Isso não tem a ver com você, a conclusão dos fatos. Isso tem a ver com Cristo. O que era tutores? O que serviu de aio? A lei. Aqui, irmãos, quando nós éramos menores, nós andávamos sobre a lei. Tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Continuemos. Mas, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou. Isso vai acontecer ou já aconteceu? A plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar nós, os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora você vai entender, ó, o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que não és escravo. Mas você lembra que ele está dizendo que quando nós éramos menores, nada se diferenciava do escravo. Mas olha o verso 7. De sorte que já não sois escravo, porém, e sendo filho, herdeiro. A plenitude do tempo, irmãos, a minha condição de possessão não é o meu crescimento, é Cristo. Ele é a minha condição para me apropriar, não é a minha maturidade, é o que Ele fez, não o que eu faço. Você pode dizer amém? O que me dá direito, é como se Deus falasse: olha, Tânia, você ainda é pequenininha, tem uma mentinha fraca, quando você amadurecer, o Papai do Céu vai te dar tudo que você tem direito. Não, antes você andava sobre regras, agora você anda sobre realidade. Antes você tinha sombras, agora você tem realidade. Qual é a nossa realidade? Cristo. Ele nos deu essa posição. Nele eu não serei, nele eu sou, nele eu tenho. Eu não vou vencer o diabo, eu sou vencedor sobre o diabo. Essa é a verdade acerca da minha vida, essa é a verdade acerca de você. Pergunta, pastor, esse negócio aí de meio complicado, o senhor misturou aí, posição, condição, eu já não sei mais o que é o que. Qual que é a verdade? A verdade é a minha posição ou é a minha condição? Ou as duas é verdade, pastor? O que de fato eu acredito? Abra comigo Hebreus capítulo 11. Eu disse, Hebreus 11, eu disse que posição é aquilo que nós somos nas regiões celestiais, ok? E condição é o que nós somos no mundo físico. Qual é a verdade, pastor? Deixa eu te dizer qual é a verdade. Hebreus 11, verso 3. Entenderam isso? Posição, regiões celestes. Condição, física, ok? A partir da onde nós nos apegamos, qual é a minha verdade, qual deve ser a nossa verdade? Posição ou condição? Vamos ler na Bíblia, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira
que o visível, a nossa condição está onde? A condição está onde? Diga visível. A nossa posição está onde? No mundo do Espírito. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tudo que existe no mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Pastor, por que eu comecei a viver como pecador? Porque espiritualmente você morreu lá atrás. Por que eu comecei a viver? Por que o meu corpo ficou doente, pastor? Porque o seu espírito morreu lá no pecado. Por que eu comecei a encarar pobreza e maldições e tantas outras coisas? Porque no mundo espiritual aconteceu isso. Então, o que aconteceu no mundo espiritual, quando Adão pecou, ele morreu, e isso afetou toda a sua vida física, emocional, conjugal, ok? Ok? Aí, nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, a redenção, amém? E o que mudou na nossa vida primariamente? O físico ou o espiritual? O espiritual. Então, no pecado, primeiro eu morri espiritualmente, depois toda a minha vida virou uma desgraça. A vida da humanidade. Aí nós recebemos Jesus, modo de falar, né? E minha vida espiritual foi mudada. E agora o que está mudando? A minha alma, as minhas emoções. Escute, foi um efeito cascata, foi um efeito dominó. O homem morreu espiritualmente, a sua alma, o seu corpo, toda a sua família foi afetada. Aí Jesus veio e restaurou a nossa posição espiritual. Abra comigo Romanos capítulo 4, já preciso parar, vamos lá. Eu me empolgo, meu irmão, aí eu vou embora. Romanos 4. Romanos 4, 17. Aleluia. Irmãos, isso é uma verdade tão poderosa, irmão. 4, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Escute, irmãos, presta atenção. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Abraão chama pai de multidões, amém? Ok? Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, quantos filhos ele tinha? Quantos filhos ele tinha? Deus é louco. Chamar o velhinho de 75 anos para frente, 85, de pai de muita gente, quando ele não tinha nenhum. Sabe o que Deus estava dando para Abraão? Uma posição. Ele estava dizendo: Abraão, na sua condição você não tem nada. Na sua posição, seus filhos são como as estrelas dos céus. Vamos lá. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A nível de posição, Caio, Abraão não tinha filho. A nível de posição, não dava para ele contar. A nível de condição, ele não tinha nada. Mas a nível de posição, Deus falou para ele: sai da tenda, começa a contar. Eu acho que dali deve ter nascido a teologia da verruga. E aí muda o nome de Sarai, Sarai para Sara, né? Começa a chamar ela do que? De mãe, princesa. E aí um chamava, a Sara dizia: pai de multidões, vem almoçar. Escuta, irmãos. Ah, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não esqueça disso. Quando eu vivo uma posição sem conhecimento de posição, quando eu vivo uma condição sem conhecimento de posição, eu desenvolvo uma religião. Quando a minha posição se torna reflexo da minha posição, eu estou manifestando o que eu sou no mundo espiritual.
Às vezes, irmãos, nós vivemos coisas aqui fora que não é nossa realidade lá. Tudo que você está se esforçando para ser, sem a manifestação do que você já é religião. Tem gente que se esforça para ser santo. Tem gente que manifesta a santidade. Tem gente que se esforça para não pecar. Tem gente que não consegue mais pecar. Eu não estou falando que não tem guerra, que não tem batalha, mas eu estou falando algo na minha condição que é reflexo da minha posição. Antes, escute, queridos, antes da sua vida ser mudada aqui fora, a nível de posição, Deus mudou nas regiões celestiais. Antes que você se tornasse aqui, Ele já te tornou lá. Antes que você encarasse as guerras, você já venceu lá. E você não venceu por você, Ele venceu por você. É por isso, irmãos, que a nossa posição é o lugar que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Deus olha para você, Ele não vê você a partir de você, Ele vê você a partir de Cristo Jesus. É o lugar que Ele te estabeleceu. Essa é a verdade acerca, escute, irmãos, ou a sua verdade vai ser a sua condição, ou você não vai aceitar outra verdade que não seja a sua posição. Se as coisas físicas veio existir a partir das coisas espirituais, e se o homem fisicamente, emocionalmente foi afetado a partir do seu espírito, Deus também. O homem morreu de fora para dentro ou de dentro para fora? Ele morreu de dentro para fora. E Deus deu vida para o homem de onde? De fora para dentro ou de dentro para fora? Do jeito que o homem morreu, de dentro para fora, o Pai nos deu vida de dentro para fora. Do jeito que houve um processo de morte, de destruição, de maldição, da mesma forma, o processo de vivificação está acontecendo. Sou, estou me tornando e serei. Sou, estou me tornando e serei. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo no espírito, estou sendo salvo na alma e receberei um corpo glorificado. Pela graça sois salvo mediante a fé. Pela graça sois salvo. Gálatas capítulo 2, versículo 5. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, isso vem de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Preste atenção, pela graça sois salvo. Lucas capítulo 21, versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Peraí, eu sou salvo ou eu vou ser salvo? No espírito eu fui salvo. É na minha perseverança que eu ganharei a minha alma. E no futuro receberei um corpo glorificado. Eu poderia te dar 3 versículos, irmão, te mostrando que você foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Onde é que está, pastor? O versículo que nós seremos salvos, Romanos capítulo 8, diz que nós aguardamos o corpo. Quer ver? Deixa eu te mostrar isso para a gente encerrar. Os meninos podem vir, por favor. Romanos 8, abre lá para mim te mostrar sobre a glorificação do teu corpo. Aleluia. Romanos 8, 23, acha aí. Então eu te falei, Efésios 2, 5, ok? Pela graça sois salvos mediante a fé, ok? Então já aconteceu, amém? No meu espírito, pela graça eu sou salvo. Lucas 21, 19, diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, Romanos 8, 23. E não somente ela quem? A criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Um corpo glorificado, um corpo como o dele. Nós teremos um corpo
igual dele quando ressuscitou. Irmãos, isso é maravilhoso. Agora, se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, irmãos, você vai lutar para ser. Mas se você sabe quem você é, você batalha para se apropriar do que já é seu. Eu não estou batalhando, irmãos, a batalha da fé não é para mim ser, é para me apropriar do que eu já sou. Uma das definições de fé é o poder que eu tenho de pegar o que está feito no mundo do Espírito e manifestar no mundo físico. Fé é o poder, uma das definições. Fé é o poder que eu tenho de pegar o que está pronto, feito, realizado no mundo do Espírito e manifestar no mundo físico. Fé é uma mão que alcança o que já é e força a se manifestar aonde não aconteceu. Fé é confessar a cura a partir da condição da posição que você já é. Fé é confessar sobre o pecado que eu esteja vivendo a partir da posição que eu já fui liberto. Pastor, eu estou pecando aqui. Mas quem é você no mundo espiritual? Eu sou santo. Então não aceite, não faça da sua condição a sua posição. Comece a declarar: eu fui liberto do pecado, eu fui liberto, eu sou santo em Jesus Cristo, eu recebi uma nova vida, eu tenho uma realidade assim como Ele é, eu sou nesse mundo, e é isso, irmãos. A confissão da palavra é publicar na minha condição, no mundo físico, aquilo que nós já somos no mundo espiritual. Precisaríamos ouvir isso umas 10 vezes. Vamos colocar de pé. Aleluia. Deus não salvou você para que você fosse alguma coisa. Deus salvou você, te deu uma posição, te tornou filho. Essa é a realidade de quem você é. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que é você. E que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você.
mas a fechada é você, tudo sobre você. Mais perto do norte, mais perto. Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, tudo só. E o que me faz tremer as pernas, porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que Diga isso. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo só. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. E o que me faz tremer as pernas, tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, e vou ficar lá até te eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Escute, qual a diferença de um homem carnal e de um homem espiritual? É que de uma pessoa carnal, ele faz da sua condição a sua verdade, mas o homem espiritual, ele faz da sua posição a sua verdade. Aí Paulo diz: ainda que o homem exterior, o homem condicional se corrompa, todavia o homem posicional se renova dia a dia. É aí que você olha para a sua posição e você diz: essa não é minha verdade, eu não sou isso. Você olha para o seu corpo doente e diz: isso é mentira, eu não sou isso, eu sou aquilo que eu sou no mundo espiritual.
Essa é a minha verdade, essa é a minha posição. Em Cristo eu sou, em Cristo eu fui, em Cristo eu estou. Ele é a minha realidade, Ele é a minha paz, Ele é a minha alegria, Ele é a saúde da minha alma, Ele é a resposta, Ele é o milagre, Ele é a porta aberta, Ele é a porta fechada, Ele é a realidade de todas as coisas. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Pega as tuas mãos e agradeça a Ele por tudo aquilo que você é em Jesus Cristo. Declare o que você é. Declare o que você é. Oh Jesus, pessoas curadas aqui, pessoas felizes, pessoas livres de todo medo, de toda ansiedade. Essa é a nossa posição, essa é a nossa realidade. Comece a aplaudir a Ele, render louvor.